ontem, a gente continua nesse debate e agora eu converso com o jurista César Dario Mariano. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr. Boa tarde aos telespectadores. Doutor, eu vou começar com, digamos, um rabicho da conversa de ontem, que foi com o advogado doutor Cacai, e ele usou uma série de expressões, e eu vou colocar aqui também para ouvir o senhor, que é um representante do Ministério Público, um jurista. Quando se usa expressões como fascismo, nazismo, ou até serial killer para se discutir meramente questões políticas, há um exagero no uso desse tipo de expressões para discutir temas que não têm nada a ver com tragédias humanitárias como foi o fascismo e o nazismo? E nós temos que analisar, quando alguém usa esse tipo de expressão, qual a intenção dela. Se a pessoa ela está simplesmente querendo narrar um fato, criticar alguma coisa, está dentro da liberdade de expressão dela. A partir do momento em que essas expressões são usadas com a intenção de ofender, ou seja, atingir, no caso, a dignidade ou decoro de alguém, estaremos falando de um crime contra a honra, de um crime de injúria que atinge a honra subjetiva de alguém. Então, esse tipo de expressão deve ser evitado. De maneira nenhuma, deveremos falar fora do contexto, porque se não estiver dentro do contexto do que estamos dizendo, evidentemente a intenção do sujeito é ofender. Se a intenção é ofender, estamos diante de um ilícito penal, um crime contra a honra, e possivelmente até dará ensejo a um pedido de indenização, se a parte ofendida assim quiser. Sempre devemos levar em consideração a intenção da pessoa. Se como eu já disse, apenas criticar, narrar um fato, se defender, não estaremos diante de um crime. Caso contrário, estaremos diante de um ilícito penal e diante de um ilícito civil. Até porque nós tivemos os eventos do dia 8 de janeiro e, obviamente, já falamos desse assunto aqui, depredação, tudo aquilo está sendo apurado. Agora, chegou-se inclusive a usar a expressão como terrorismo para descrever aquilo, o que não combina nem com a legislação brasileira, muito menos com o entendimento do que é terrorismo para as Nações Unidas. Esse tipo de expressão, quando usada dessa maneira, é para favorecer uma narrativa e não necessariamente uma apuração rigorosa daquele fato? Eu acredito que sim, porque não há terrorismo nessas manifestações, nessa depredação. Porque a legislação brasileira, quando ela trata do terrorismo, ela excluiu a questão do terrorismo político, do terrorismo ideológico. Só poderemos falar em terrorismo se for por razão de preconceito, de xenofobia, de religião, mas nunca poderemos falar do terrorismo ideológico, terrorismo político. A lei de terrorismo ela é muito clara, ela acaba excluindo isso. Então, pode ser que tenha sido dentro de um contexto, dentro de uma narrativa. E numa situação desse tipo, se está dentro de um contexto, querendo dizer mais do que realmente aconteceu, quem assim falou está dentro da liberdade de manifestação do pensamento, que está dentro do contexto. Agora, se estiver fora do contexto, aí poderemos também falar, se for isso daí dirigido a uma pessoa determinada, de crime contra a honra e até de ilícito civil. Doutor, na sua opinião, quais são os limites da liberdade de expressão que está expressa hoje na Constituição e dentro, obviamente, dessa discussão de regulação das redes sociais? Porque nas redes sociais, sejamos justos, há ofensas e exageros para todos os lados. Na sua opinião, o que pode ser controlado, se é que pode ser controlado e de que forma uma legislação pode aprimorar essa nova relação da sociedade com as redes sociais? Quando pensamos em regulação da mídia, das redes sociais, nós temos que tomar muito cuidado. Porque a Constituição, em duas passagens, ela veda expressamente, repito, expressamente qualquer tipo de censura prévia. Isso não pode, de maneira nenhuma, constar de qualquer lei, nem por emenda constitucional. Esse tipo de dispositivo, que é previsto no artigo 5º, que diz respeito ao direito e garantia fundamental, poderia ser alterado, porque se trata de cláusula pétrea. Então, qualquer tipo de regulação social da mídia, no meu modo de ver, é temerária,
porque passaria por uma censura. Já existe um projeto de lei em andamento, chamado de Projeto de Lei das Fake News, que no seu artigo 12 permite às redes sociais, aos serviços de mensagerias privadas, como o WhatsApp, banir perfis e retirar mensagens, retirar publicações. Retirar mensagens, retirar publicações, como o fato é posterior, e se for algo objetivamente criminoso, até possível, mas não é possível antes da pessoa se manifestar, de dizer, bani-la das redes sociais, porque isso é censura. Então já há um projeto de lei em andamento. Se nós formos levar em consideração esse projeto de lei em andamento, eu não sei o que virá do projeto de lei do Poder Executivo, que está sendo elaborado pelo Ministério da Justiça. Sim. Mas se for nesse sentido, é absolutamente inconstitucional, porque não se pode calar as pessoas antes delas se manifestarem, mesmo que se trate de rede social. Porque rede social, muito embora seja uma atividade privada, e nós assinamos um contrato de adesão com essas redes sociais, trata-se evidentemente de uma cláusula leonina, porque Sim. como ela depende de autorização do Brasil, ela deve obediência às nossas leis, e as nossas leis não permitem nenhum tipo de censura. Então, não me parece ser viável qualquer tipo de regulamentação das redes sociais, a não ser em questões, vamos dizer, administrativas, mas no que diz respeito ao que a pessoa vai falar, o que ela não pode falar, isso daí é absolutamente constitucional, além de ser temerário. Lembro que Sim. o primeiro direito a ser suprimido em regimes despóticos, totalitários, é o direito de livremente se expressar. Cala-se as pessoas, cala-se a mídia, cala-se as redes sociais, é imposta a vontade dos poderosos, daquelas pessoas que têm o poder. Isso é extremamente perigoso, porque nós teremos apenas uma versão dos fatos. E hoje, como as redes sociais, elas são as maiores difusoras de informação, inclusive maior do que a própria mídia, Sim. isso daí pode fazer com que uma ideologia seja implementada e é extremamente perigoso. Doutor, me permita só colocar um outro questionamento dentro do que o senhor está falando. A legislação atual, em que permite que alguém que se sinta ofendido busque reparação na justiça, já não seria suficiente? Em que pese o fato de nós termos tido recentes decisões de até ministros do Supremo Tribunal Federal, que com censura prévia durante o período eleitoral, afastamento de pessoas das redes sociais, ou seja, a suspensão dos perfis que eles tinham em rede social. Porque ontem eu fiz, inclusive, um questionamento, ainda naquela malfadada lei da imprensa, que o senhor conhece muito bem, que já não existe mais. Eu, no começo de carreira, 30 anos atrás, fui processado por ela. Mas eu tive acesso à defesa. Eu fui intimado como jornalista, fui absolvido no final, só para constar, mas eu fui intimado. Eu pude apresentar a defesa, teve a primeira audiência, teve a segunda audiência, depois, obviamente, a apresentação de provas, e aí o juiz decidiu, e decidiu pela minha absolvição. Mas houve todo um processo. Eu estou falando ainda da época da lei de imprensa. Hoje nós temos uma situação até muito melhor do que isso. A legislação atual já não contempla essa reparação para pessoas que se sintam ofendidas, seja num veículo tradicional de comunicação ou pelas redes sociais? Sem dúvida nenhuma, Piotr. A Constituição é muito clara. Ela veda a censura. Censura tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, no caso, os meios de comunicação. Nós temos dispositivos no artigo 5º e no artigo 220 da Constituição Federal. E qual que é o remédio para quando ocorre uma ofensa, algo que é posterior? É justamente, primeiro, uma ação penal, se houver Sim. crime contra a honra, ameaça, induzimento à prática de crime. Segundo, uma ação de indenização para aquela pessoa que se sinta ofendida. Terceiro, procurar um direito de resposta. E esse direito de resposta já é previsto na própria Constituição Federal e na legislação ordinária. Então, nós já temos os mecanismos previstos, seja na Constituição, seja na legislação ordinária, para que não ocorra esse tipo de coisa. O controle feito da livre manifestação de pensamento é posterior. Ele nunca pode ser anterior. Se ele é anterior, é censura, até porque não se sabe o que a pessoa vai falar numa rede social, num serviço de mensageria privada.
ou na própria mídia. Não podemos presumir que aquela pessoa vai se utilizar do seu espaço para ofender alguém. Sim. Ofendeu alguém, ameaçou, praticou um crime de induzimento à prática de crime, até um crime contra o Estado democrático, a punição é posterior. E o nosso sistema, seja o nosso sistema processual penal, nosso sistema processual civil, já traz mecanismos eficientes para que nós possamos reparar isso e prevenir esse tipo de infração. E o direito de resposta é um desses mecanismos, já previsto também na legislação e na própria Constituição Federal. Doutor César Dario Mariano, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Prós e Contras. Boa tarde ao senhor, hein?